Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai ver esse vídeo, mais um vídeo, mais uma palavra de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus, meu nome é Ziltone, você está no canal Evangelista Ziltone, seja bem-vindo. E hoje mais uma palavra de Deus para o teu coração. E hoje eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo 61, amém? E diz assim, o Salmo 61. A gente vai ler o Salmo 61. A gente vai ler o Salmo 61, diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo a ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é mais alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e a torre forte contra o inimigo. Assista em teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas almas eu me abrigo, pelo que ouvisse Deus os meus votos, e deixa a tua herança aos que temem o teu nome. A gente vai ler até os versos 5. São esses 5 versos que eu quero falar com você sobre essa passagem. Essa passagem de Davi. Davi, ele estava, para que você entenda, com várias situações difíceis na sua vida. Davi estava sendo procurado pelo seu filho Absalão, e seu filho queria matar e queria tomar o trono. Então houve uma conspiração e Davi, ele fugiu para que não matassem ele. Davi estava exilado, né? Davi estava escondido, e Davi sentia a falta, né? Como ele diz aqui, ele sentia a falta de Jerusalém. Ele estava longe de Jerusalém, estava longe do templo, ele sentia a falta, e ele estava naquela situação. No versículo 1, né, no Salmo 1, Davi estava longe de Jerusalém e sentia distante de Deus e do templo. Ele sentia falta de Deus e falta do templo de Jerusalém. Então ele estava naquela angústia, naquela situação terrível, fugido, né, e naquela angústia ele se lembrava de Deus. Ele clamava ao Senhor. Como diz no primeiro versículo, né, no primeiro versículo, Deus clama a mim, atenda a minha oração. No versículo 1 do 61, e ele clama ao Senhor. Davi clama no versículo 1, clama ao Senhor: Senhor, atenda a minha oração, atenda a minha angústia. Né? Davi estava angustiado. Davi, né, ora a Deus, né, pedindo pela intenção que Deus, né, faça algo por ele, porque ele estava naquela situação de urgência e desespero. E não acontece também assim nas nossas vidas? Davi estava angustiado, Davi estava numa situação terrível. Agora, se você ler o contexto de toda essa história, são coisas que no outro vídeo eu vou falar para você, que Davi, quem conhece a história de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem muito amado por Deus, que a própria Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, só que o que aconteceu com Davi? Davi fez algumas coisas que nos agradou ao Senhor. Davi pecou contra Deus. Então, Deus disse que perdoava a Davi. Deus disse que perdoava. Só que Deus disse que sob a espada, ou seja, a justiça. Porque muitas vezes acontece conosco. A gente peca diante de Deus. Só que aquele pecado Deus perdoa. Qualquer pecado que seja. Só que aquele pecado vai ter uma consequência para a nossa vida. E a gente vai ter que pagar aquela consequência. Deus não pode, porque Ele é justo. Tudo que você planta, você colhe. Entendeu? Deus é tão justo que deixa você plantar. E Ele é tão justo que deixa você colher o que você plantou. Por isso que é bom nós sempre plantarmos coisas boas, ajudar as pessoas, falar do amor do Senhor para as pessoas. Por isso que é bom você plantar coisas boas. Você vai entender no versículo 2, dos confins da terra clama a Deus, né? No versículo 2, ele clamava dos confins da terra. Quando ele fala dos confins da terra, ele estava longe, ele estava distante. E não acontece com nossas vidas? Quantas vezes a gente está distante de Deus? Quantas vezes a gente está distante do Senhor? E a gente tem que clamar. Você tem que clamar como Davi. Davi diz assim: desde o fim do fim da terra, no versículo 2, desde os confins da terra clama a ti, no abatimento da minha alma, leva-me para a rocha, ou seja, leva-me para a tua segurança. Rocha representa força, rocha representa segurança. Então, Deus é a nossa segurança, é a nossa rocha. E Davi
se sentia longe de Deus, se sentia fraco, mas pede para o Senhor ser conduzido para um lugar mais alto, para um lugar seguro, que simbolizava a presença do Senhor. No versículo 2, né? Simbolizava a presença de Deus. Então, Davi tinha essa necessidade do Senhor, e Davi sentia a falta. Quantos de nós não somos desse jeito? Muitas vezes você pode estar afastado da igreja, muitas vezes você estar afastado da presença do Senhor, e eu tenho certeza que você sente a falta do Senhor, eu tenho certeza que você sente a falta da presença, da segurança de ter o Senhor Jesus, porque os dias são maus. Você já imaginou o dia mau para quem não tem Deus? Para quem tem Senhor Jesus? Imagina aquela pessoa que não tem Deus, imagina aquela pessoa que está, como diz o ditado, o Deus dará, que está de todo jeito, que está neste mundo terrível que está o mundo, o povo se matando por qualquer coisa, briga, contenda. Imagina você sem a segurança do Senhor Jesus, imagina você. No versículo 3, diz assim, ele diz, pois tem sido o meu refúgio e a torre forte contra os meus inimigos. Ou seja, quem é a torre forte é o Senhor Jesus, contra os teus inimigos. Muitas vezes você está se sentindo fraco, muitas vezes você está se sentindo sem proteção, mas só Deus é a tua torre forte. Você precisa encontrar esse Deus, porque Deus é a tua torre forte, a tua segurança. Como ele diz aqui, Davi, reconhece que Deus sempre foi a sua proteção, comparado a uma torre fortificada, a um abrigo contra os inimigos. Então, Davi sentia essa força do Senhor. Davi precisava disso, como diz aqui no versículo 3, né? Pois tu tens sido meu refúgio e minha torre forte contra o inimigo. Agora, o que acontece? Davi, ele sente a necessidade do Senhor. Aí vamos para o versículo 4, que diz assim, meu irmão, coisa linda, ó. Assiste eu do teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, né? Então Davi deseja estar na presença de Deus continuamente, como aquele bando que tem um abrigo seguro, como aquele pássaro protegido pelas asas da mãe dele, como ele diz aqui, no teu tabernáculo, ou seja, na tua igreja. Quantas pessoas estão aí afastadas do Senhor Jesus? Quantas pessoas Jesus diz assim, vem como aquela galinha que quer juntar os pintinhos. E é assim na nossa vida. Jesus quer que você seja aquele pintinho. Jesus quer que você fique debaixo das suas asas, para você estar seguro contra as astúcias ciladas do diabo. Jesus diz que quer isso para a tua vida. Jesus precisa que você entenda isso. Jesus precisa que você volte para a presença do Senhor. E para a gente encerrar aqui, no versículo 5, diz assim, meu irmão, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem ao teu nome. Ou seja, para você ter a herança, para você ter as promessas, você tem que depositar em Deus. Para você tem que depositar no Senhor, pois, como ele diz aqui, pois tu ouviste os meus votos e deste a tua herança dos que temem ao Senhor. Deus está falando aqui, Deus honra aqueles que o temem e confia nele, e concede-lhe as promessas e as bênçãos espirituais. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a tua situação, mas meu irmão, só depende de você. Só depende, como eu sempre costumo dizer, Deus tem feito a tua parte. Como Davi, nessa situação de angústia e tristeza, ele clamou, mas ele teve a resposta, porque Deus ouve a resposta, Deus ouve a oração e Deus responde. Deus responde, e Deus quer isso para a tua vida. Deus quer mudar a tua situação. Deus quer fazer como Davi disse aqui, pois ouvisse, ó Deus, os meus votos e me deste a herança. Deus ouve a tua oração, Deus ouve os teus votos. Faz um voto ao Senhor. Se você está afastado da igreja, volta para a igreja, faz um voto ao Altíssimo, faz aos que temem. Ele diz na sua palavra, faz esse voto a Deus. E você que não tem esse Deus, eu digo a você, faça um voto com Deus, aceita esse Deus, que Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua situação, Ele vai mudar o teu cativeiro. Só depende de você. Não perda essa oportunidade, não perda essa oportunidade, a salvação da tua alma, da tua vida. Como eu sempre costumo dizer, no mínimo a gente vive até 100 anos, se vivermos, né? Se tivermos saúde até lá. E aí, meu irmão, tantas coisas acontecem todo dia, pessoas saem de casa, mas não voltam. Todo santo dia morre pessoas, morre milhões de pessoas, e Jesus está voltando. Se a pessoa morre sem Cristo, Jesus voltou.
E a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo disso o juízo. Então, meu irmão, que essa palavra fica no teu coração, que essa palavra possa te iluminar, possa abrir a tua mente e teu coração para que tu entenda que Jesus quer te salvar. Amém? Fica com Deus. Mais esse vídeo, que Deus possa abençoar. Vou fazer uma pequena oração para Deus abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Meu Deus, que esse vídeo, Senhor, alcance essa pessoa, que esse vídeo fale ao coração dessa pessoa, que ela entenda que só o Senhor é o refúgio, só o Senhor é a nossa rocha, só o Senhor é nosso socorro presente na angústia. Então abençoa ela, Pai, que ela venha te conhecer de fato e de verdade, que o Senhor abençoe ela, a casa dela, a família dela, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Fica com Deus e até o próximo vídeo, irmão.